E damos início assim a mais esse estudo da Palavra de Deus, dando continuidade ao capítulo 11 de Lucas, Evangelho segundo São Lucas, falando hoje sobre o sinal do profeta Jonas e também sobre a candeia do corpo. Candeia entende-se por lamparina ou lâmpada, como queiram interpretar nos dias atuais. Muito bom. Na semana passada nós falamos a respeito da blasfêmia dos fariseus. Uma coisa que é um assunto assim bastante atual, porque ainda hoje a gente vê que pessoas falam dessa forma e sem nenhum temor, sem preocupação. Mas hoje nós queremos trazer como pauta o sinal do profeta Jonas. Lembrando que quando Jesus foi interpelado pelos fariseus, e diziam que ele estava expulsando demônios pelo poder do demônio, outros tentaram ele pedindo o sinal do céu. Se você é o Filho de Deus, nos dê um sinal do céu, que nós vamos acreditar em você. E Jesus não tem que provar nada para ninguém, irmãos. E isso é uma lição para nós também. Nós não temos que provar nada para ninguém. Se somos filhos de Deus, se estamos salvos, se vamos para o céu, se o nosso destino é a Jerusalém celestial, se nós seremos livres desse mundo de pecado, de mentira, de condenação, não temos que provar nada para ninguém. Tem pessoas que ficam tentando provar alguma coisa. Quando alguém questiona a sua fé, você tem que dar testemunho da sua fé, realmente. Mas você não precisa provar nada para ninguém. Se a pessoa acredita bem, se não acredita, é problema dele. Jesus nunca provou nada para ninguém, não tem que provar. As pessoas têm que crer pela fé. Se tem fé para acreditar, bem. Se não tem, infelizmente não tem salvação, porque a salvação é pela fé e não pelas obras. Nós observamos isso quando Jesus destaca a respeito do profeta Jonas. Ele diz assim: ajuntando-se a multidão, começou a dizer: maligna é esta geração. Ela pede um sinal e não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Por que ele diz isso? Porque Jonas tinha sido um sinal para muitas pessoas. Principalmente as pessoas da terra de Israel, do povo de Israel, que Jonas também era israelense. Foi enviado a pregar o evangelho a Nínive, um povo que não era temente a Deus. E por sinal um povo que era inimigo do povo de Deus. Então não era interesse nenhum para Jonas pregar o arrependimento para aquelas pessoas, porque havia de vir o juízo sobre eles. Se Jonas pregasse o evangelho para eles, pregasse o arrependimento, eles realmente poderiam se arrepender e Deus é misericordioso, perdoaria. E Jonas queria que eles fossem destruídos para não ameaçar mais Israel. É o contrário do que a gente vê hoje aqui na nossa nação, né? Enquanto existem algumas pessoas que são patriotas, que amam a nossa nação, que amam as famílias, que querem o bem da nossa nação, existe uma série de pessoas que está torcendo contra as famílias, contra os conservadores, contra aqueles que desejam preservar aquilo que é nosso. Pessoas que gostam de seguir modismo, pessoas que se acham avançadas demais e que estão jogando fora não somente os valores familiares, mas também os valores cristãos. Isso é muito triste, né? Jonas era um verdadeiro patriota e ele se revoltou contra a palavra de Deus justamente porque era patriota. Não foi com más intenções, não foi querendo enriquecer ilicitamente, não foi roubando ninguém, não era para se aproveitar, é porque ele era patriota, ele queria o bem de Israel. Então ele se sujeitou a um risco de ser punido pela sua desobediência com a intenção de proteger o seu povo de Israel. E Jonas tomou o caminho contrário daquele que Deus lhe disse. O Senhor falou com ele e disse: Jonas, vai a Nínive e prega o arrependimento. Diz para eles que mais 40 dias a cidade vai ser subvertida. E Jonas pensou: Deus é misericordioso, Deus é bondoso, é amoroso. Se eu pregar, eles podem se arrepender e Deus vai perdoar eles e não vai destruir. Eu quero que eles sejam destruídos. Então Jonas tomou um caminho totalmente diferente. Ele desceu no cais, embarcou no navio que ia numa direção oposta e fugiu da presença de Deus. Mas a palavra de Deus nos diz que Deus enviou um peixe no mar, um grande peixe, que seria uma baleia. Lá não fala que é baleia, mas nós presumimos que fosse baleia. E houve uma tempestade no mar, e os marinheiros ficaram desesperados, porque eles tinham medo de morrer, e foram questionar Jonas.
E Jonas disse: olha, essa tempestade aí está acontecendo por minha causa, porque eu estou fugindo da presença do Senhor. Então Deus mandou a tempestade para me alcançar, para mim voltar e ir para a direção que Ele quer. E eles disseram: o que a gente pode fazer? Eles disseram: você tem que me jogar no mar. E eles não queriam jogar Jonas no mar, mas quando não teve outro jeito, então eles juntaram Jonas e jogaram ele no mar para ver se acalmava a tempestade. Que as pessoas são assim, né? Se eu vou salvar minha pele, não quero nem saber o que vai acontecer com você. Então Jonas caiu no mar, mas Deus já tinha preparado um grande peixe. E esse peixe foi lá e engoliu Jonas. Porque quando a situação está parecendo fora de controle, Deus já providenciou um escape, irmão. Você não está sozinho, você nunca vai ficar sozinho. Não precisa ter medo. Deus sempre tem uma saída. E a saída é de amor, é de salvação, é de perdão. Deus tem uma solução para o seu problema. Você pode achar que não tem mais jeito, que acabou, que chegou no limite, mas nunca pense que Deus chegou no limite, porque Deus não tem limite. A palavra de Deus nos diz que para Deus nada é impossível. Tudo é possível ao que crê. Então Jonas foi engolido pelo grande peixe. Devia ser um peixe gigante, se era baleia, se não era, não sei, porque a tradução da Bíblia não diz que era uma baleia. E ele ficou 3 dias e 3 noites na barriga dessa baleia, desse peixe. E lá da barriga desse peixe, do ventre do peixe, ele clamou a Deus. Ele clamou e falou: Senhor, eu não suporto mais essa angústia, esse sofrimento, me tira daqui. E Deus deu ordem ao peixe que fosse vomitar Jonas numa praia. Não dizem que praia. Então Jonas caminhou até Nínive, onde Deus mandou que ele fosse, e pregou o evangelho, e o povo se arrependeu e foi salvo. E aí ele se revoltou e falou: por isso que eu não queria vir, porque eu sabia que o Senhor ia perdoar eles. E Deus olhou para ele e falou: olha, eu vou te dar uma parábola, vamos ler o livro de Jonas, vamos entender. Deus faz crescer uma bamboreira que faz sombra nele, está lá em cima do monte observando a cidade de Nínive, que podia ser destruída, mas não vai mais ser destruída porque se arrependeram, alcançaram perdão, alcançaram a salvação. Tem gente que não se alegra na salvação. Irmão, uma alma para Deus vale mais do que o mundo inteiro. Então Deus dá essa lição para ele: aquele pé de abóbora cresce, faz aquela sombra para ele, devia ser muito grande, e no outro dia vai um vermezinho lá roer o pé de abóbora, e o pé de abóbora seca, e o sol começa a trazer dificuldade para Jonas, e ele fica irado. Deus fala: por que você está nervoso? Ele fala: porque o pé de abóbora morreu. Eu falo: você está com dó de um pé de abóbora? E eu não deveria ter misericórdia de milhões de pessoas que estão aí nessa cidade, entre mulheres, meninos, homens, crianças, que poderiam ser perdidos e agora estão salvos? Uma lição para que nós tenhamos amor nas almas. Quanta gente tem amor nos bens materiais, mas não tem amor nas almas? Quantas pessoas estão a fim de sacrificar qualquer coisa pelos seus bens materiais? E esse Jonas serve de sinal para os fariseus no tempo de Jesus. Jesus fala: vocês estão pedindo um sinal do céu? Lá no versículo 16, eles, tentando o Senhor, pedem um sinal do céu. O Senhor fala: vocês querem um sinal do céu? O sinal que lhes será dado será apenas o sinal do profeta Jonas, que já foi dado no passado. Não vou lhes dar um novo sinal, não tenho que provar nada para vocês. Vocês precisam se arrepender dos seus pecados, crer no Salvador e deixar o Salvador alcançar vocês com a sua graça e com a sua misericórdia. Então ele diz: porquanto assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também para esta geração. Porque Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre daquele grande peixe e foi salvo. E Jesus disse: eu também passarei 3 dias e 3 noites no seio da terra e vou sair com vida. É o sinal que o Senhor lhes deu, o sinal de que Ele é o Salvador, o sinal de que Ele é o único que tem poder para perdoar pecados, o sinal de que só Ele pode interceder pelo homem diante do Pai. Quanta gente invoca outros nomes, quantas religiões falsas, quanta mentira, quanta heresia propagada, e parece que as pessoas têm muita facilidade para acreditar na mentira, mas não conseguem acreditar na verdade. A verdade é: só Jesus Cristo salva. Ele diz em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Artigo definido: só existe um caminho, só uma verdade, só uma vida. Ele diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só através de Jesus você consegue chegar no céu, consegue chegar diante do Pai.
Muitas pessoas se recusam a receber essa palavra, mas Jesus diz no versículo 31, a rainha do sul se levantará no dia do juízo com os homens desta geração e os condenará, pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no dia do juízo com essa geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas. E eis, aqui está quem é maior do que Jonas. Quem é a rainha do sul? A rainha do sul é a rainha de Sabá, que vai visitar Salomão, leva muitas riquezas para ele, pede das riquezas dele, passa algum tempo admirando a sabedoria de Salomão. Por quê? Ela acredita que não existe ninguém mais sábio do que Salomão. Mas quando ela viveu, Jesus não tinha vindo na terra ainda. Jesus é o verdadeiro sábio. Jesus é tão sábio que abriu o caminho para o céu. Os homens perdidos na mentira, no engano, no pecado, agora podem encontrar o caminho da salvação com a ajuda desse grande sábio que Deus nos enviou, o seu próprio Filho, para morrer em nosso lugar e para nos abrir um caminho para o céu. Você não tem que ir para o inferno se você não quiser. Basta que você desça do pedestal do seu orgulho. Basta que você deixe a arrogância, basta que você deixe esse orgulho que não te serve de nada e aceite que Jesus é o único caminho da salvação, segundo as Escrituras, e você também terá o perdão dos pecados. Por isso Jesus diz, a rainha do sul se levantará no dia do juízo. Que dia é esse? É o dia do juízo final, com os homens desta geração, e os condenará, porque ela veio lá dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Ela deu moral para Salomão, e aqui tem alguém que é maior do que Salomão, que é Jesus. Os homens de Nínive se levantarão no dia do juízo também com essa geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas. E eu estou aqui pregando, diz Jesus, e você não quer dar ouvidos a mim. Você quer dar ouvidos à sua devoção, à sua religião, à sua tradição, às heresias que você abrigou no seu coração, mas não deixa a verdade entrar na tua vida para te purificar, para te mostrar que existe um caminho ainda mais excelente do que esse. Olha, enquanto você resistir, não tem como Deus alcançar você. Deus não força ninguém a entrar para o céu. Deus não força ninguém a ser salvo. Deus não força ninguém a receber Jesus como Salvador. Você precisa fazer isso voluntariamente. Você precisa reconhecer que Jonas é um sinal para os judeus e que o Evangelho é um sinal para nós que somos gentios, nós que não somos da família de Israel. Jesus também fala sobre a candeia do corpo. O que é a candeia do corpo? A luz que ilumina o corpo. E ninguém acendendo uma candeia a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. Então o que ele está dizendo? Olha, hoje a gente não... Muitas pessoas não sabem o que é um velador, o que é uma candeia, mas tinha lamparina, tinha um lugarzinho de pôr a lamparina na parede. As pessoas, quando escurecia, não tinha luz elétrica, acendia a lamparina, colocava naquele lugar e clareava a casa inteira. Não era essa mesma luz da energia elétrica, mas acabava com a escuridão. Então Jesus está dizendo que ninguém acende uma candeia e coloca ela debaixo da mesa, coloca num lugar alto para todo mundo ver a luz, para clarear a casa. Aí ele diz, a candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Olha, aqui está falando de coisas espirituais. Quando ele fala que a luz do nosso corpo, a lamparina do nosso corpo, é o olho. Como é que nós estamos vendo as coisas? Vemos as coisas pelo lado bom? Vemos pelo lado mal? Vemos bondade nas pessoas? Ou vemos maldade nas pessoas? Tem pessoas que só vê maldade, tem pessoas que só vê pecado, mentira, engano, e você precisa começar a olhar para as pessoas com um olhar mais simples, com um olhar mais puro, com um olhar luminoso. Deixa a luz de Deus entrar no seu coração e na sua vida. Jesus disse, se o seu olho for mau, todo o seu corpo será tenebroso, ou seja, estará em trevas. Tenebroso vem da palavra trevas. Estará tenebroso, estará em trevas, estará escuro. Haverá escuridão na tua alma e você não saberá para onde caminha e cairá no abismo eterno sem a luz de Deus. Vê, pois, agora que a luz que em ti há não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te alumia com o seu resplendor.
Então o que ele está dizendo? Se tem luz em você, porque muitas pessoas pensam, eu estou na luz, eu conheço a verdade, eu ando na verdade, eu estou na luz, não tem nenhum problema quanto a isso. Mas Jesus está dizendo, veja que a luz que você pensa que tem, não seja treva, que seja realmente luz. Porque muita gente anda em trevas, mas diz que anda em luz, para não perder ponto para os outros, mas perde para Satanás, porque vai morar com ele no inferno. Sem Jesus não tem salvação, sem o perdão de Deus não tem como entrar na glória, e o perdão de Deus vem pela palavra de Deus. Não é pela religião, não é pelos ritos religiosos, não é por amizades eclesiásticas, não é por cargo na igreja, mas por uma olhada na cruz, pela confiança no sacrifício expiatório de nosso Senhor Jesus Cristo e a certeza da fé que você será perdoado por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo, olha, veja que a luz que está em você não seja trevas. Se o seu corpo for luminoso, se tiver luz, não tendo em trevas parte nenhuma, todo o seu corpo será luminoso. Até a sua alma vai ter luz, como quando a candeia te alumia com o seu esplendor. Mas se a luz que está em você são trevas, se aquilo que você acredita que é verdade não for verdade, for mentira, então infelizmente você estará fadado à condenação eterna. Jesus disse que veio para salvar as pessoas. Ele disse que veio para que não houvesse condenação, mas deixou muito claro que haverá condenação. Mateus 25, ele diz claramente que naquele dia ele vai dizer àqueles que estão à esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Que você possa ser alcançado pela luz de Deus, que a sua mente, a sua alma tenha luz e você possa enxergar o caminho da salvação que Deus preparou para levar você para o céu. Que toda a sua família possa encontrar a luz de Deus e que você possa obter o perdão de nosso Senhor Jesus Cristo. Orem pela nossa nação, Deus está prestes a nos dar um grande livramento. Orem pela igreja perseguida e orem também pela igreja livre. Que Deus possa nos dar um poderoso avivamento para ganhar almas para o Senhor. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o Brasil, em nome de Jesus.